Coletar, analisar e transmitir informações atuais periodicamente. Essa é uma definição simples que certamente não explica toda a complexidade que envolve a atividade jornalística. Para se ter uma ideia de sua importância, em 1828, o político e historiador Thomas Macaulay se refere pela primeira vez ao jornalismo como quarto poder. Desde então, ele se tornou cada vez mais influente, poderoso e dinâmico. A palavra jornal tem origem no latim diurnalis e significa diário. O título do primeiro jornal conhecido é Acta Diurna, criado na Roma Antiga. O boletim, esculpido em pedra e exibido em praça pública, trazia diariamente notícias e diretrizes governamentais. No século VIII, jornais escritos à mão já existiam na China. A partir da invenção da imprensa, surgem os primeiros jornais modernos. E no início do século XIX, ele se torna o nosso principal veículo de comunicação. Jornalismo, eu acho que a gente pode falar que é uma informação de relevância social, com relevância social e que é feita por um grupo de profissionais. A gente pode falar que ele é muito resultante daquilo que vem desde o século XIX, que foi transformando o jornalismo. Então, foi criando a função do repórter, criou todo esse modelo que a gente tem até hoje. Há inúmeras definições a respeito de jornalismo, a gente poderia escolher entre elas, há mais de uma centena, mas eu gosto daquela que diz que jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Essa definição não é minha, é de um cara chamado Mark Twain, que é um jornalista americano, do qual eu gosto bastante. Eu acho que numa sociedade democrática, né, o jornalismo é realmente uma das instituições mais importantes que a gente tem, né, porque é o poder fiscalizador, é o quarto poder. Eu acredito que essa imagem do quarto poder é o que melhor define o que faz a imprensa, o que faz o jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo tem sim uma função de quarto poder, que é uma função essencial, né? Além disso, é você ter um grupo de pessoas, de profissionais que tem tempo para estar se dedicando a uma coisa. Que a gente pode falar até hoje em dia que a gente tem aí um quinto poder, que seriam as mídias sociais, fazendo a informação circular. Olha, eu não concordo com essa expressão de que o jornalismo é um quarto poder, né? O quarto poder só existiu na época do Império Brasileiro, quando você tinha também o poder moderador. Hoje nós estamos num regime republicano, democrático, existem três poderes. Eu creio que a função do jornalismo não é exercer poder algum. A função do jornalismo é fiscalizar o poder. Uma das nossas atividades é fiscalização do poder, né? Então nós somos assim, aquilo que carinhosamente a gente chama de cão de guarda. Nós estamos ali, né, para pegar no pé do poder público. Então, para mim, esse quarto poder não existe. Eu acho que o jornalismo não é imparcial, porque eu acho que ninguém é imparcial, né? O jornalismo, nem o jornalismo feito por pessoas, nem a notícia quando ela é feita por robôs. Porque o que acontece é o seguinte, você pode dizer, a gente tenta quebrar e deixar mais imparcial colocando o maior número de fontes falando. Mas se você escolhe a fonte, a escolha da fonte também ela tem um critério, né? Então isso não pode falar que é imparcial. E eu prefiro eu acho muito mais certo quando a gente assume essa imparcialidade. Como alguns veículos chegam e falam, a nossa postura editorial é essa em relação a esse caso. Acho que é muito mais honesto. Pessoalmente, eu não acredito na existência da imparcialidade. Por que razão? Porque eu acho que todos nós temos nosso partido político, a gente votou, a gente tem time de futebol, a gente tem religião, tem as pessoas que a gente gosta, tem aquelas que a gente não gosta. Então é impossível ser imparcial, não só como jornalista. Eu acho que como ser humano é impossível a gente ser imparcial. Agora, uma coisa é a imparcialidade que, na minha opinião, não existe. A outra é a nossa missão de jornalista, que é a busca da isenção. Então, eu acho que todos nós, jornalistas, temos o dever ético de procurar a isenção, ou seja, de procurar relatar os fatos de acordo com a sua natureza, né? Sem distorcer, sem mentir, sem manipular, enfim, é aquilo que a sociedade espera do nosso trabalho. Eu sempre me lembro
de uma frase que foi dita por Pulitzer, né, que acabou dando o nome ao principal prêmio de jornalismo dos Estados Unidos, né? E ele dizia que o texto jornalístico, né, e aí a gente pode pensar no texto, mas pode pensar no vídeo, pode pensar em todas as formas que a gente tem para comunicar alguma coisa, mas ele dizia que o texto jornalístico tem que ter duas qualidades. Ele tem que ser sintético, conciso, e preciso. Então, eu acho que a imparcialidade ela acaba sendo uma consequência da sua precisão. Eu acho que o jornalismo, de certa forma, ele é observador, mas ele é capaz, sim, de provocar mudança. Se você pegar, por exemplo, períodos revolucionários, por exemplo, na Revolução Francesa, né, os jornais tiveram importância fundamental para que o processo da Revolução Francesa avançasse. Os jornais eram dezenas de jornais que apareceram na época da Revolução Francesa e entre eles nunca mais me esqueci de um, chamado O Amigo do Povo, que era editado por um médico chamado Dr. Jean-Paul Marat. E esse Amigo do Povo era um jornal incendiário. Assim como, por exemplo, na Revolução Russa, você também tem o Iskra, a Faísca, né, que era editado pelo Lenin, pela turma do Lenin, que teve uma importância fundamental no processo revolucionário da antiga Rússia, depois da União Soviética. Então, eu acho que, sim, que o jornal ele pode ter essa dinâmica, né, de fazer com que haja desenvolvimento de movimentos sociais. Numa sociedade democrática, o jornalismo pode ser ou é o principal ator de mudanças. Se a gente olhar o que aconteceu recentemente, né, na eleição norte-americana, com o Donald Trump ganhando a eleição, né? Ele ganhou a eleição baseado muito na questão das notícias falsas que circularam pela internet, pelas redes sociais, teve uma influência importante nisso, né? Então nós temos um fenômeno novo chamado fake news, ou seja, as notícias falsas, que são divulgadas muito, principalmente pela internet. Agora, isso é tão velho quanto o jornalismo. Sempre houve dentro do jornalismo quem produzisse notícia falsa, por vários motivos, eu não vou entrar no detalhe. Só que agora, com o advento então desse aparelhinho, ficou muito mais fácil. Então você tem um monte de gente publicando coisas falsas e eu acho que a gente, como cidadão, não deve replicar aquilo que eles pensam. Isso aqui é falso mesmo, tá? Agora então, o que vale? Vale a credibilidade, vale o chapéu de credibilidade, né, que faz com que as pessoas entrem ou não, leiam ou não, acreditem ou não naquilo que está sendo divulgado. Tem pesquisas que apontam que o ser humano demora 15 segundos para reter as informações principais, né? Então, nessa dele bater o olho naquilo que está dando, 15 segundos ele reteve aquilo que não é o certo. E aí já passou para a próxima e foi reter outra. E nisso vai transformando num grande telefone sem fio, como aquela brincadeira que a gente sempre teve, né? No mundo offline mesmo, e que você vai passando informação falsa, o outro vai acreditando e vai passando para o outro, acrescenta mais um pouquinho, e isso gera uma série de coisas com grande impacto, como a gente tem visto hoje em dia, em termos de eleição. Isso vai ser um grande componente do cenário nacional, a gente vai ter um impacto constante de fake news e que tem que ter algumas medidas para tentar coibir isso. Eu acho que jornalismo também se aprende na escola. Eu acho ótimo que tenham boas escolas de jornalismo e que as pessoas possam aprender jornalismo. Eu aprendi na escola, eu fiz Casper Líder. Mas sou absolutamente contrário à necessidade do diploma. Eu acho que uma coisa é você avaliar a pessoa pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, pelo seu empenho, né, pelo seu compromisso ético. E outra coisa é simplesmente você ter um pedaço de papel e pendurar na parede. Eu sou contra a obrigatoriedade do diploma, mas eu sou 100% a favor das escolas de jornalismo. Eu tive a sorte de fazer uma escola de jornalismo que me ensinou o que eu acho que é fundamental que uma escola tem que ensinar, que é pensar. Eu acho que jornalista, antes de mais nada, tem que aprender a pensar. Porque se você pensa direito, né, você escreve direito. Se você pensa direito, você apura direito. Então, eu sou absolutamente a favor e defensor das escolas de jornalismo, desde que elas não se prendam a coisas simples como, vou ensinar o jornalista a fazer o lead, sublead, etc. e tal. Isso é uma técnica de como escrever um texto, ok, mas isso é o detalhe. Eu acho que isso você aprende estando numa redação durante 3 meses.
Eu acho que o fundamental é a base, até humanística mesmo, que uma universidade, que uma faculdade tem que oferecer ao futuro jornalista. Eu consumo notícias pela internet, redes sociais, pelo jornal impresso e por blogs de notícia também. Eu sou designer gráfico e eu gosto muito dos impressos, né? A televisão mesmo eu estou assim, evitando muito. O meu canal mesmo é os sites ou o jornal. Mas hoje, pela praticidade, você acaba consumindo de forma mais digital, né? Nem sempre eu gosto do que eu leio. Acho que por isso que eu leio notícias em tantos lugares, para eu tentar fazer um parâmetro. Porque os canais oficiais, eu não confio muito hoje. Você precisa primeiro saber de onde está vindo aquela fonte de informação. A notícia influencia a minha opinião, mas sempre tem isso. Eu posso ler e ela me influenciar diretamente, eu vou tentar procurar uma segunda notícia para ver se realmente aquilo que eu estou ouvindo é aquilo mesmo ou não. Algumas vezes sim, algumas vezes eu vou pela minha cabeça mesmo. Quando é um assunto que eu tenho muita opinião formada sobre aquilo, a minha primeira atitude é contestar. Eu procuro buscar várias fontes, né? Para que uma apenas não me influencie. Então eu vou buscar mais informações sobre aquilo. Se for algo que vale a pena mudar de ideia, a gente muda de ideia. Eu gosto de participar dos meios de informação porque quando você está do outro lado, produzindo conteúdo, você também gosta desse feedback. Eu nunca enviei nada, eu participo nos comentários. Ler os comentários normalmente é você entrar num estado de depressão profunda, dependendo da notícia. Gosto de observar, gosto de ler os comentários para sacar os absurdos, mas nunca fiz. O surgimento de uma nova mídia sempre traz incertezas aos meios de comunicação consolidados. Muito tempo antes da invenção da internet, jornais e revistas impressos se sentiram ameaçados pelo rádio. Este, por sua vez, temeu a chegada da televisão. Apesar do medo, todos os meios seguem vivos e o jornalismo segue evoluindo. Eu acho que nós estamos passando por uma revolução em toda a sociedade. Mas quem está no olho do furacão dessas mudanças, principalmente motivadas pela nova tecnologia, é a mídia, é a comunicação de uma maneira geral. Então, o que significa? Significa que me deram um equipamento que tem mais de 300 milhões de pessoas têm hoje, que é isso aqui. Esse equipamento não é um equipamento só receptor, isso aqui é um equipamento emissor. Se isso aqui é emissor, eu posso emitir informação. Eu posso ver um atropelamento aí na porta, pimba, tiro uma foto, ou escrevo alguma coisa e mando. Então eu, cidadão, virei emissor. Não é isso? Muito bem. O que eu fiz? Eu informei que alguma coisa aconteceu. Só que tem o seguinte, se eu for lá e conversar com o motorista, conversar com o guarda, conversar com as pessoas, verificar, apurar direitinho, chegar à conclusão de que o cara foi atropelado por esse motivo, eu deixo de fazer uma informação e faço uma notícia. Se eu fizer notícia, eu sou jornalista. Então, em outras palavras, as pessoas que souberem transformar informação em notícia são jornalistas. Imagine quantos nós somos agora. Existe um estudioso que chama John Pavlik, que é um americano, e ele fala que a tecnologia impacta o jornalismo em pelo menos 4 áreas, que é a forma como o jornalista trabalha, a narrativa, a linguagem, o modelo de negócios, a estrutura da organização e a relação do jornalista e da organização e o público. Então, sempre que tem um meio novo ou que tem algum novo avanço tecnológico, principalmente quando a gente pensa em tecnologias que são disruptivas, no sentido delas trazerem coisas que não existiam até então, né? Como foi o caso, por exemplo, da internet quando foi criada, isso tem um impacto profundo em todas essas 4 áreas do jornalismo. Tudo muda. Quando eu comecei a desenvolver a plataforma do Olhar Digital na internet, né? O Olhar Digital já era um programa de televisão, né? E aí, quando eu comecei a desenvolver a plataforma dele na internet, eu me surpreendi porque eu achava que a ligação de internet com televisão era direta, porque são meios multimídia, né? Só que, na época, a maior parte dos jornalistas que fazia os primeiros sites, né? A gente está falando aí do começo da internet no Brasil, vinham de revista. E eu achava engraçado porque eles tinham uma dificuldade de entender que aquele era um meio multimídia, né? Que a internet, por definição, era um meio multimídia. E eu me perguntava, mas por que será que tem tão pouca gente de televisão fazendo ou trabalhando nesse veículo novo, né? Nessa mídia nova que é a internet, né? E isso mudou.
Isso mudou ao longo do tempo. Eu acho que a própria dinâmica da produção online hoje, né, dos conteúdos que você precisa colocar na internet, fez com que os jornalistas também mudassem. O jornalismo vai morrer? Eu já não acredito que o jornalismo vai morrer nunca, porque o jornalismo é essencial para a sociedade. Agora, se você pensa de como que ele está sendo feito, eu acho que a gente tem que acelerar uma série de mudanças que ainda não estão ocorrendo. O Philip Meyer, que é um americano, que é um jornalista que revolucionou a questão do uso de dados dentro do jornalismo, aquilo que a gente fala muito hoje de jornalismo de dados, vem dele, desde a década de 60 ele já trabalhava com isso nos Estados Unidos. E o Philip Meyer, ele apresenta num livro dele um estudo, que não é um estudo que ele fez, mas ele cita que nos Estados Unidos a previsão é que em 2043 não tenha mais jornal impresso, porque você não vai ter mais leitor do jornal impresso. Se você me perguntar se o jornal impresso vai acabar, eu vou dizer não. Se você me disser a plataforma de tinta e papel vai acabar, eu vou dizer sim. Espera um pouquinho, então não é contraditório, não. Porque hoje eu tenho um impresso em bits e bytes. Ele continua sendo impresso, mas não é impresso em tinta e papel. Então, eu tenho convicção, já formada há algum tempo, que a plataforma de tinta e papel vai acabar. O que te faz ter convicção que vai acabar? Certa vez eu encontrei com um faraó, mais ou menos da minha idade, chamado Amenófis IV. Aí eu perguntei para o faraó, seu faraó, como é que o senhor lê as notícias? Eu pego aquele pergaminho e leio o pergaminho. Aí eu falei, seu faraó, vai acabar o pergaminho. Você é louco, pô, você acha que vai acabar o pergaminho? Aí eu pergunto, alguém aqui lê notícia em pergaminho? É óbvio que não. Vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a convergência é essencial e bacana, muito bacana, porque se você pensa nessa geração mais nova que a gente tem hoje, que é uma geração de 20 anos, né, pegando de 20 anos para baixo, a gente não está trabalhando esse público, né? Esse público está ficando num determinado meio, está ficando na internet. E os outros? Para você atrair esse público, você tem que colocar numa linguagem que ele está acostumado. A gente está explorando isso muito mal ainda. Agora, se você pensa naqueles programas, naqueles veículos que nasceram já nesse mundo digital, conseguem explorar isso de uma forma muito melhor, porque já está no DNA deles. Então, eles fazem isso de uma forma muito mais eficiente. O Snapchat surgiu como uma plataforma que a princípio era só para adolescente, porque aquela coisa da mensagem que se autodestruía, né? O Snapchat agora já tem programas de televisão produzidos pela CNN, pela NBC, sendo exibidos no Snapchat, com a linguagem deles, com a linguagem própria do aplicativo, mas estão lá. A drone was struck down at the White House yesterday. Should all drones be banned? Drones should only be used according to the Constitution, but if they fly over my house, they better beware, because I've got a shotgun. Nessa linha, nós lá do Jornal da Record News, nós estamos simultaneamente em múltipla plataforma. Então nós estamos na televisão, ao mesmo tempo no Facebook, ao mesmo tempo no YouTube e ao mesmo tempo no website lá da Record, que é o R7. Então se você me disser, o que você está fazendo? Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo uma emissão que está em múltipla plataforma simultaneamente. Não é? E ligado por exemplo, vai entrar o fulano por Skype. Tá certo? Imagine, por exemplo, para ter um cara de Brasília, eu teria que ter um estúdio desse aqui em Brasília. O cara entra por Skype. Ou então é o seguinte, aconteceu uma coisa lá, vamos pegar um contra e um a favor, manda pra gente por WhatsApp. O cara, ele filma, ele manda por WhatsApp e nós colocamos no ar. Então nós estamos usando o mais possível, né, dessa nova tecnologia, que é uma tecnologia para transportar informação e notícia. A gente tem feito muitas coberturas internacionais, inclusive, em que o repórter se desloca para o lugar lá onde ele tem que registrar o evento, etc. e tal, e ele vai munido de um tripé, um smartphone e uma conexão de internet. E é suficiente para ele, muitas vezes, fazer lá uma entrada ao vivo, com uma qualidade que não é muito diferente da que você vê em qualquer canal de televisão. E para o público faz todo sentido porque é instantâneo, é mais instantâneo do que a televisão, né? Eu ainda vendo a época que a gente precisava deslocar uma unidade externa, né, um caminhão com uma parabólica, conectar via satélite e ainda tinha o delay do satélite. Hoje a gente faz isso com o smartphone e não tem o delay do satélite, né? Então, eu acho que essa convergência
A gente está vivendo um momento que é muito fascinante, porque ela está alterando o jeito que a gente produz conteúdo, mas fundamentalmente ela está alterando o jeito que a gente consome conteúdo. A inteligência artificial no jornalismo ela é aplicada de várias formas. Se a gente pegar mais ou menos em 2007, 2008, algumas empresas começaram a trabalhar com uma área dentro da inteligência artificial que chama geração de linguagem natural. O que é essa geração de linguagem natural? É a capacidade de tirar de dados, né? E você pega os dados e você transforma esses dados numa linguagem que é a linguagem parecida com o ser humano, né? E, então, essas empresas nasceram praticamente nos Estados Unidos e na Alemanha. 2 nos Estados Unidos e 1 na Alemanha. A partir dali, de 2008, houve um boom. E hoje já tem uma série de empresas que trabalham com essa questão da geração de linguagem natural. E o que eles fazem? Eles criaram um modelo que é um modelo que não é aplicado só ao jornalismo, mas também que atua dentro do jornalismo e que faz com que determinados softwares de inteligência artificial, baseados nessa questão da geração de linguagem natural, eles apurem dados, eles redigem textos, eles distribuem a matéria, editam a matéria e disponibilizam, né? E de uma forma muito mais rápida do que qualquer ser humano faria. No próprio Olhar Digital, a gente está trabalhando agora no desenvolvimento de uma interface nova, baseada em inteligência artificial, que quer levar para o nosso usuário a possibilidade dele dialogar com os nossos meios digitais, dele realmente conversar, seja via aplicativo, seja via browser mesmo, mas dele realmente conversar com os nossos meios digitais. E a partir da inteligência artificial, a gente ser capaz de responder a ele, né, de maneira coerente, né, entendendo as necessidades, as curiosidades, os desejos dele e entregando para ele a melhor experiência possível do ponto de vista de informação. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser... Eu não sei se dá para dizer que ela é uma revolução, mas eu acho que ela é parte dessa revolução digital em que a gente está mergulhado. E aí você pode falar assim, mas o software consegue fazer tudo? Não, não consegue fazer tudo. Ele só consegue fazer matérias fortemente baseadas, essencialmente baseadas em dados. Precisa de dados estruturados, que são aqueles dados que ficam em planilha, né? Então, por isso que as matérias que são automatizadas são matérias normalmente ligadas a resultado eleitoral, clima, previsão de tempo, esporte, finanças, às vezes trânsito, né? Essas são matérias essencialmente estruturadas em dados que são passíveis de automação. Eu acho que a inteligência artificial, eu acho que ela não produz notícias ainda, ela produz informação. Então ela é capaz de escrever um texto que tenha começo, meio e fim. Né? Mas eu não sei se isso é suficiente para o espírito humano. Porque a inteligência artificial, o BOLT, como o pessoal chama, né? Ela não tem esse espírito humano. E o jornalismo precisa ter o espírito humano. A não ser que vem aí o Blade Runner. Hoje o modelo de negócio está muito mais flexível, né? Então, assim, você tem várias modalidades e que, no fundo, as grandes empresas não podem mais assumir um modelo só, né? Elas vão fazendo modelos que são modelos complementares. Então, você vai ter a questão da assinatura, ou você paga por determinado consumo de um determinado produto que você tem, mas você também vai ter o anúncio. Alguns lugares você tem o financiamento estatal. Então, acho que a gente tem... É uma rede complementar para explorar, né? E que no caso da automação, um dos motivos que eles falam que ajudam a resolver é exatamente isso, né? Você consegue monetizar mais, porque você entrega para quem está querendo aquilo ali. Nós estamos na época das empresas disruptivas. Sempre existiu, mas agora muito mais. E vai atingir a gente, né? Qual é a maior empresa de táxi do mundo? Uber. Quantos táxis o Uber tem? Nenhum. Cacilda. Qual é a maior empresa de hotéis do mundo? B&B. Airbnb. Quantos prédios eles têm? Nenhum. Porra, pera um pouco. Então, nós estamos indo por um fenômeno chamado economia compartilhada. Né? Então, isso vai nos atingir de qualquer forma. O Google é a maior empresa de mídia do mundo, sem produzir uma linha de conteúdo, né?
Agora eles talvez comecem a produzir conteúdo, e se eles realmente fizerem isso, uma curiosidade que eu tenho é saber como é que vai ficar o nosso cenário de comunicação, né, a partir da entrada desses gigantes nessa seara, né? O futuro do jornalismo está diretamente ligado à evolução das tecnologias que irão veiculá-lo. E não importa se é radiojornalismo, telejornalismo, jornal impresso ou webjornalismo. Na era da convergência das mídias, o que realmente importa é o conteúdo.